Pessoal, trauma é um tema importantíssimo. Não só porque você vai fazer o Revalida é importante trauma. Você tem que saber trauma. Tem que saber. Porque pode acontecer de você estar como médico passeando aí e alguma pessoa sofrer trauma e você ter que prestar ali os primeiros auxílios, pelo menos, para essa pessoa. Então você tem que conhecer as primeiras condutas que você deve tomar no trauma. Antigamente, a gente não tinha esse negócio aí de ter um conjunto padronizado de condutas. Cada um fazia o que queria. Mas era tudo desorganizado. E aí, por isso, que inventaram esse conjunto todo padronizado para você fazer o primeiro atendimento ao trauma, que é o famoso ABCDE do trauma. Isso você tem que saber. Não tem como você ir fazer a prova do INEP sem você saber o ABCDE do trauma. Não tem como. A não ser que você vá preparado para já errar uma questão de cirurgia. Porque vai cair isso aqui. Então vamos lá dar uma revisada no ABCDE. O A vem de airway, vias aéreas. Por que ele vem primeiro? Você já pensou nisso? É porque o que mata o paciente é antes. O que vai matar ele antes? Ele perder sangue ou ele está obstruído? Se ele não está respirando, ele morre em minutos. O sangue pode demorar um pouquinho mais. Então, sempre o que mata primeiro, a gente tem que procurar primeiro. Por isso que o A de airway vem primeiro. Já que a gente está falando de via aérea, uma coisa importante que gosta de cair na prova do Revalida são indicações para intubação orotraqueal. Isso aqui é uma coisa bem interessante que tem muitas indicações, mas eu vou facilitar para vocês. Eu vou dividir aqui em 3. Nós vamos pensar primeiro no paciente que não consegue proteger as vias aéreas dele, que é aquele paciente, por exemplo, com um Glasgow menor do que 8. Aquele paciente onde as medidas não invasivas, ou seja, você está ventilando ele, mas não está sendo eficaz. Mesmo assim, a saturação dele está caindo. E o terceiro é aquele paciente que ele está com iminência de comprometimento das vias aéreas. Por exemplo, um paciente queimado. Queimadura é trauma também. Nós vamos falar de queimadura na semana que vem, tá? Mas queimadura é trauma também. Se ele está com a boca queimada, você tem que pensar, isso daí vai edematizar e depois eu não vou conseguir entubar. Iminência de comprometimento de vias aéreas. Você tem que entubar. Então, você pensando nessas 3 principais indicações, você vai conseguir acertar a maioria das questões. Por exemplo, um paciente está em parada cardiorrespiratória. Tem que entubar? É claro, o paciente está parado, está decaído, ele não consegue proteger a via aérea. Então lembra aí desses 3, você vai acertar a maioria das questões sobre o assunto. Indo para o B, a gente fala de breath. E breath tem a ver com respiração e ventilação. É nesse momento que nós vamos olhar os pulmões do paciente, ao escutar, ver a percussão, como é que está. Aí a gente vai diagnosticar os casos do quê? Hemotórax, pneumotórax, tórax instável. Não se preocupe, a gente vai falar um pouco mais disso daí para frente. No C, de circulação, aqui é importante. Aqui eu vou até tomar o tererê da aprovação para vocês. Presta atenção nisso aqui, hein? Isso aqui vai cair, pessoal. Vai cair. Presta atenção. No C, nós temos que avaliar o choque do paciente. Ah, beleza, tá hipotenso, tá chocado. Não tá chocado. Não é assim que funciona, galera. Nós temos 4 graus de choque aqui no trauma. O primeiro é o paciente que não tá hipotenso. O segundo, ele também não tá hipotenso. O terceiro e o quarto, sim, ele vai estar hipotenso. Tá, mas e esse primeiro e segundo, como é que a gente vai identificar? O primeiro é o paciente que perdeu sangue, mas ele não tem nada demais. O segundo, ele perdeu um pouco mais de sangue. Esse paciente aqui, olha o dado, olha esse dado demarcante dele. Ele tem hipotensão postural. O terceiro paciente, que está no grupo 3, já é um paciente hipotenso. Beleza, mas e como é que eu vou diferenciar do grupo 4? Ele não está tão grave quanto o grupo 4. O grupo 4, o paciente já perdeu mais de 40% da volemia. A frequência cardíaca dele está maior de 140, a frequência respiratória lá em cima. Esse é o paciente mais grave. Um paciente que está só hipotenso, está com uma frequência de 120, não está com uma frequência respiratória tão alta, vai ser o classe 3. Mas a conduta nesses 2 que estão hipotensos vai ser a mesma. Nós vamos acabar transfundindo concentrado de massas nesses 2 últimos pacientes. Isso é importante, porque hoje em dia já é recomendado você transferir, você fazer endovenosamente o mínimo possível de soro fisiológico, porque já se observou que isso daí acaba diluindo os fatores de coagulação e no final piorando o sangramento do paciente, ou piorando o quadro.
Então, antes, aqueles 2.000 ml de soro que a gente pegava 2 veias calibrosas e fazia, não é mais a conduta ideal. O que a gente vai fazer aqui é 1.000 ml de soro. Observa, o paciente melhorou um pouquinho, opa, vamos segurar aí. Paciente continua hipotenso, transfusão de concentrado de hemácias. Essa é a conduta preconizada hoje. Então a gente vai fazer as transfusões de concentrados, os hemocomponentes, muito mais cedo do que nos protocolos antigos. Esse é o C. Esse é o que você tem que saber do C. Com isso daí você vai conseguir identificar o grau de choque da maioria dos pacientes com esse negócio da hipotensão. Relembrando, o paciente não tem hipotensão. O paciente da classe 2, ele tem hipotensão postural. O paciente da classe 3, ele já está hipotenso. Mas ele não está com mais de 140 de frequência cardíaca. Ele não perdeu mais de 40% da volemia. Ele não está com a frequência respiratória tão alta. O classe 4, sim, já perdeu mais de 40% da volemia. Está com mais de 140 de frequência cardíaca. Frequência respiratória lá em cima também. Essas são as classes do choque. Facílimo, né, galera? Não é difícil. Agora a gente vai pro D, que é a famosa escala de coma de Glasgow. Isso daí assusta muita gente. Eu vou ajudar você a relembrar. Mas eu falando aqui não vai te ajudar em nada para você aprender a escala de coma de Glasgow. Eu posso dar um macete para te ajudar a decorar. Que é o quê? Lembra lá, vai descendo, ó. Primeiro nós temos a escala visual, verbal e a de movimentos. Não é? E aí, como vai descendo, vai subindo a pontuação também. Esse daqui pontua 4, esse aqui pontua 5 e esse aqui pontua 6. Lembrando que hoje, quando a pupila ela não contrai ao você posicionar uma luz nela, você também pode diminuir pontos na escala de coma de Glasgow. Isso daí foi uma atualização da última ATLS. Então fique atento com isso. Ah, mas eu não consigo decorar isso, como é que eu posso fazer? Pessoal, flashcards. Se você tem já a nossa plataforma, você sabe. Você vai lá e vai fazer os flashcards sobre esse assunto. Você vai pegar rapidinho como você faz para decorar a escala de coma de Glasgow. Se você não tem a nossa plataforma, você mesmo pode fazer seus flashcards. Faz lá uns papelzinhos, coloca lá qual escala você está vendo, qual é a avaliação dessa escala e a pontuação atrás. E aí você vai tentando se lembrar. Isso daí é um flashcard. Você pode fazer isso também. Na nossa plataforma você já tem tudo pronto. Você vai lá e clica, já vai aparecer para você. Esse é o D. Nada difícil também, não é? E o último é o E, que é a exposição. Esse aqui você tem que ficar esperto, principalmente na tua prova prática. Por quê? Porque aqui você tem que observar todas as regiões do corpo do teu paciente. Não é simplesmente você olhar ele de cima assim e falar, ah, tá bem. Tem até a história de um conhecido meu, que ele pegou um paciente com ferimento por arma branca. Ele era um cirurgião. E aí, ele foi lá e fez toda a conduta certinho pro paciente. O paciente estabilizou. Mas aí ele começou a hipotensar. E adivinha? A hora que ele levantou o paciente, ele tinha ferimento de arma branca nas costas também. Então lembre-se sempre de olhar as costas do teu paciente. É importante nessa letra E aí também. Agora que a gente falou aí dessas condutas primordiais que a gente tem aí, o A, B, C, D, E, a gente tem que entender que nesse momento o nosso objetivo é identificar o que vai matar o paciente, o que traz risco imediato para o nosso paciente. E aqui a gente tem 4 condições extremamente importantes. Primeiro, a gente tem o pneumotórax hipertensivo. Depois a gente tem o tamponamento cardíaco, hemotórax maciço e lesão da árvore traqueobrônquica. Esses 4 você tem que lembrar, que são os 4 que causam risco imediato à vida do teu paciente. E você tem que saber identificar isso numa prova. Pneumotórax hipertensivo, como que o paciente vai estar? Vai ser aquele paciente que ele vai estar com hipertimpanismo em um dos tórax. Ele vai ter turgência jugular, vai estar hipotenso. Você tem que lembrar que está entrando ar e não tem válvula de escape para aquele ar. O que está acontecendo? Todos os grandes vasos eles estão rodando ali dentro para o lado. Retorno venoso está sendo prejudicado. Então o paciente vai estar hipotenso, hipertimpanismo, turgência. Fechou o diagnóstico. Não tem que pedir radiografia, nada. O que você vai fazer aqui é a punção esvaziadora. Lembrando, antes era onde? Linha M clavicular, segundo o espaço intercostal anterior. Agora, nós vamos fazer entre a linha axilar anterior e média, quinto espaço intercostal. Em crianças ainda continua o mesmo, mas em adultos já é feito aqui. Agora, falando do tamponamento cardíaco, aqui, o que você tem que saber é um nomezinho. A famosa tríade de Beck. Você tem que conhecer a tríade de Beck e tem que saber qual é essa tríade de Beck. É importantíssimo para a tua prova isso. Presta atenção aqui. Tríade de Beck. 3 sintomas. Hipotensão,
hipofonese de bulhas e turgência jugular. Eu vou repetir, porque isso aqui é extremamente importante. Hipotensão, hipofonese de bulhas e turgência jugular. Essa é a tríade de Beck. Você encontrou isso na tua prova, você está frente a um tamponamento cardíaco. Tua conduta aqui vai ser o quê? Uma pericardiocentese. Vai esvaziar o pericárdio. Fácil, né? A próxima que nós temos aqui, lesão de árvore traqueobrônquica. A lesão de árvore traqueobrônquica é aquele paciente que lesionou um brônquio fonte, por exemplo. Imagina um negócio dessa grossura vazando ar lá dentro. O que vai acontecer? Pneumotórax. Só que aqui é aquele pneumotórax onde você coloca 2 drenos e eles não param de borbulhar. Quando você vê isso, você tem que pensar em lesão de árvore traqueobrônquica. Essa daí é mais rara de aparecer, não costuma aparecer tanto. E por último, uma que aparece às vezes também, é o hemotórax maciço. A gente diagnostica hemotórax maciço quando a gente faz a drenagem e no primeiro momento já sai 1.500 ml de sangue. Ou a gente põe a drenagem, não sai os 1.500 ml, mas sai 200 ml por hora por 2 a 3 horas. Como que funciona isso? Sai 200 ml na primeira hora, sai 200 ml na segunda hora e sai 200 ml na terceira hora. Isso daí também é um hemotórax maciço. Isso daí indica o quê? Indica que você vai ter que fazer uma toracotomia no paciente para você tirar ele dessa condição. Essas são as 4 lesões que causam dano imediato à vida do teu paciente. Nós temos muitas outras que não são daí do dano imediato, mas que são importantes. Por exemplo, o tórax instável. O que é isso, esse tórax instável? É quando ocorre lesão de 2 costelas concomitantes, uma seguida da outra, em 2 pontos diferentes. Já pensou o que vai acontecer? Isso daí é como se você separasse essa parte do tórax do resto do teu tórax. E aí, quando o paciente inspirar, o que vai acontecer? Você inspira, ó, teu tórax expande, você está diminuindo a pressão intratorácica. Só que essa área não está ligada ao teu tórax, está solto ali. Se você está diminuindo a pressão intratorácica, o que ela vai fazer? Em vez dela expandir, ela vai entrar para dentro. E se você expirar enquanto você está aumentando a pressão intratorácica, o que acontece? Ela vai sair para fora, enquanto o resto do teu tórax está vindo para dentro. Essa é a famosa respiração paradoxal. Simplesmente tem um pedaço da tua costela ali que se separou do resto e ele está indo ao contrário do resto do teu tórax. É uma situação de muito risco também. E aqui é importante você saber a conduta. Porque a banca adora, o INEP adora colocar para você bem assim. Ó, ele vai colocar bem assim, vai colocar um paciente com um tórax instável, beleza. Aí ele vai colocar o tratamento até que correto. Ele vai pôr, nós vamos fazer uma hidratação cautelosa, nós vamos fazer analgesia. E aí ele vai pôr assim para você. E aí nós vamos fazer a fixação do tórax desse paciente. Ou cirurgia de fixação de costelas. Galera, pegadinho isso aí. Você não vai fazer isso, tá? A conduta principal aqui é a analgesia e controlar a hidratação do teu paciente. Se ele não melhorar com isso, a gente faz um oxigênio, tenta fazer ele respirar ali normal. Se ele não melhorar, você vai fazer uma intubação no teu paciente. Não faz fixação nenhuma, não tem cirurgia aqui, tá? E a hidratação você tem que ter muito cuidado, porque geralmente está associada à contusão pulmonar. E a hidratação pode piorar essa contusão. Galera, quantos minutos foi aí? Acho que foi uns 10, 15 minutos. Nós falamos, aí eu acredito que 70% do que já caiu na prova do Revalida, nós falamos aqui nesses 10, 15 minutos. De trauma, claro. Agora, respira. Eu vou tomar mais um tererê da aprovação aqui. E agora, a gente vai para a próxima parte da aula. Que a gente vai falar um pouco de lesões específicas de cada parte do corpo. O que você tem que saber sobre o trauma de cada parte do corpo. Respira. Toma um tererezinho faz bem. E vamos lá. Galera, vamos começar de cima para baixo. O que a gente tem que saber de cima para baixo? Traumatismo crânioencefálico. O que é importante a gente saber? Escala de coma de Glasgow. Você tem que saber a gravidade a partir da escala de coma de Glasgow. Tem que saber. 13 a 15 pontos é um TCE leve. 9 a 12 pontos é um TCE moderado. 8 ou menor é um TCE grave. Então, repetindo, leve, 13 a 15 pontos. Moderado, 9 a 12. Grave, 8 para menos.
Lembre-se que no traumatismo crânioencefálico moderado e grave, sempre você vai fazer a tomografia de crânio. No leve, você também pode fazer em algumas condições. Por exemplo, um paciente que ele não lembra do ocorrido, ele está com amnésia. Um paciente que perdeu a consciência depois do ocorrido. Ou aquele paciente idosinho que toma anticoagulante. Opa, esse aí nós temos que ficar esperto, hein? Então tem indicações também de tomografia de crânio para pacientes com traumatismo crânioencefálico leve. Isso é o mais importante, tá? Vamos pro próximo já. Pescoço, trauma cervical. O que você deve saber aqui? Lembre as zonas de trauma do pescoço. Começando aqui de baixo, zona 1. Zona 2, esse pescoço maior aqui que a gente vê, é a zona 2. E aqui para cima da mandíbula, esse pescocinho que sobra aqui, ó, é a zona 3. Não precisa nem falar que o mais grave é a zona 1 e zona 3, né? Zona 1 aqui, pô, perto do mediastino, grandes vasos. Zona 3 aqui, ó, medula tá próxima pra caramba. Até o cérebro tá muito próximo. Tem que tomar muito cuidado, zona 1 e zona 3. Mas não são as que mais caem, a que mais cai é a zona 2. E sabe por quê? Porque ela tem algumas indicações de cirurgia ali, de exploração cervical. Antes, a gente falava que se violou o platisma, a gente já fazia a exploração cervical. Já nos dias de hoje, não é bem assim. Nos dias de hoje, a gente considera principalmente os sintomas do nosso paciente. Então, é um paciente que está com trauma cervical e hematoma em expansão? É um paciente que está com trauma cervical e está rouco? É um paciente que está com trauma cervical e está com crepitação? Opa, esse aí sim a gente tem que fazer a exploração dele. Se o paciente está estável, não tem nada disso, o que a gente vai fazer? A gente pode pedir uma tomografia de pescoço e um Doppler de carótidas. Conduta conservadora. Isso é o mais importante de trauma cervical. No tórax, eu já falei a maioria das coisas importantes. Eu falei sobre o pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço. A única coisa que você tem que lembrar aqui é que tem esses mesmos quadros, só que não tão graves. Nós temos um pneumotórax. Nós temos um hemotórax simples, sem ser maciço. E nesses casos, o tratamento principal vai ser a drenagem. Mas tem uma condição aqui que a banca do INEP gosta, que é o trauma de aorta. Você vai suspeitar dele quando chegar o teu paciente. Aí a banca vai lá e te dá uma radiografia. Você olha assim e você vê que tá meio estranho. Aí você começa a olhar um pouquinho para cima do coração e tá alargado aquilo ali. Esse é o famoso mediastino alargado. E ele é característico de trauma aórtico, lesão aórtica. Essa lesão é muito interessante, porque ela é aquela famosa lesão 880. Ou o paciente morre na hora lá do acidente, ou não é uma lesão que traz risco imediato à vida. Então, o paciente que chega para você com o trauma aórtico, mesmo sendo uma lesão aórtica, não é uma lesão que você deve se preocupar de imediato. Você deve ver outros critérios antes. Claro, você vai ter que tratar depois disso, mas ali no primeiro momento você não vai se preocupar muito com isso. Agora, passando para um dos pontos mais importantes, eu acredito, aqui dessa parte específica. Vale até um tererê da aprovação para essa parte. Eu aproveito para tomar uma água, para me hidratar assim também, né? Galera, essa parte é importantíssima. Trauma de transição tóraco-abdominal. Qual é essa região primeiro? A região tóraco-abdominal é uma região que aqui na frente fica na linha mamilar, que é quarto espaço intercostal. Nas laterais, sexto espaço intercostal. E na parte posterior, oitavo espaço intercostal. E a linha inferior, qual é? Rebordo costal. Se você tiver um trauma penetrante ou contuso de alta força, nessa região, você tem que suspeitar da lesão diafragmática. Você tem que suspeitar de lesão diafragmática. Eu vou repetir. Você tem que suspeitar de lesão diafragmática. Por que eu repeti tantas vezes isso? Porque você vai ver que lá nas suas respostas, quando cai um trauma nessa transição, por exemplo, um traumatismo por arma branca no quinto espaço intercostal direito. Opa, é transição tóraco-abdominal. E daí você vai olhar lá nas alternativas, vai ter bem assim. A conduta, o paciente vai descrever até um hemotórax ali para você. E daí vai descrever que a conduta é drenagem. Tá errado? Não, não tá. Mas você vai ver que tem outra que tá escrito drenagem mais laparoscopia. Você vai fazer uma laparoscopia no abdômen. E é essa alternativa que você tem que marcar. Por quê? Porque é pela laparoscopia que nós vamos ver se teve lesão diafragmática ou não teve. Se a gente esquecer de fazer isso, o paciente futuramente vai evoluir com uma hérnia diafragmática.
Isso pode se tornar grave. Então fique atento, tá? Algumas escolas até indicam que você pode ver essa lesão diafragmática por meio da toracoscopia também. Mas o clássico é pela laparoscopia. Então, atenção a esse trauma de transição tóraco-abdominal. Agora nós vamos para outro muito importante, que é o trauma abdominal em si. E aqui você tem que entender que nós temos dois tipos de trauma abdominal. Um que vai ser o contuso e o outro penetrante. No contuso, nós temos que saber principalmente quando que a gente vai indicar uma laparotomia no nosso paciente. Nós temos duas indicações clássicas aqui. Primeira, quando o nosso paciente tem instabilidade hemodinâmica com um FAST positivo. Opa, nós não falamos disso ainda, né? O paciente que está instável hemodinamicamente, um dos principais exames que nós temos que pedir é o ECO-FAST. É um eco à beira-leito, que ele vai ver as principais partes onde pode ter sangramento. Ele vê o espaço pericárdico, ele vê espaço hepato-renal, espaço espleno-renal e também a pelve. Esses são os 4 lugares que o ECO-FAST vê. Fique atento, tá? Por quê? Porque a banca gosta de colocar em paciente instável para ele ir para tomografia. E não se faz tomografia em paciente instável. Você não vai fazer isso, não caia nessa pegadinha. É ECO-FAST ou lavado peritoneal diagnóstico, que já está em desuso, porque a maioria dos lugares vai ter esse ECO-FAST. Então, um paciente com trauma abdominal, instável hemodinamicamente, você faz o ECO-FAST, viu que tem líquido na cavidade, o que é isso? É Coca-Cola? Não, é sangue. Então, uma instabilidade gerada provavelmente pelo trauma abdominal. Aí sim você vai fazer uma laparotomia. Outra indicação que é mais fácil é se o paciente tiver sintomas de peritonite. Você vai lá, ele está com descompressão brusca. Opa, tem alguma coisa lesionada, vamos ter que abrir. Essa daí também é uma indicação de laparotomia no trauma abdominal. O outro tipo que eu falei é o perfurante, né? Perfurou ali então a parede abdominal. Pode ser por arma de fogo, pode ser por arma branca, por exemplo. Nesse caso, a gente tem 3 condições que a gente vai indicar laparotomia sem pensar em mais nada. Se o paciente tiver o famoso EPI, evisceração, peritonite ou instabilidade hemodinâmica também. Veja que 2 são iguais do trauma fechado, né? Só tem um a mais, que é a evisceração. Beleza, mas não é todo trauma penetrante que a gente vai ter que fazer uma laparotomia? Nem sempre. Você tem que lembrar que nem sempre a arma que causou essa penetração é grande o bastante para causar uma lesão. Por isso que em pacientes estáveis e sem nenhum desses 3 aí que eu falei, a gente pode fazer o quê? Mete o dedão lá. Você vai fazer a anestesia do teu paciente e vai, meter o dedo e ver se tem perfuração da cavidade peritoneal. Mesmo se tiver, não é indicação de cirurgia imediata. Você pode fazer outros exames antes, tá? Não se desespere com isso. O que vai indicar laparotomia são aqueles 3 que eu falei, o famoso EPI. Isso é extremamente importante no trauma abdominal. Agora, vamos descer mais um pouco. Vamos falar do trauma de pelve. O trauma de pelve é um trauma muito especial. E por quê? Porque a banca pega muita gente com ele. No trauma de pelve, a primeira coisa que você tem que saber é que você não vai indicar cirurgia. Você fez lá, então, um ECO-FAST no teu paciente, ele está instável, mas só tem sangue na pelve. A cirurgia abre. Não. Você tem que lembrar que a pelve é o quê? É um livrinho fechado ali. Se você for abrir aquilo ali, você vai, abrir e vai deixar o sangue vazar. Então tome muito cuidado no trauma de pelve. Você vai fazer o que principalmente? É a atadura com lençol. Você vai passar um lençol e apertar, porque a maioria dos traumas de pelve, das fraturas, são em livro aberto. Então você apertando aqui, você fecha e comprime os plexos ali que estão sangrando. E aí você controla um pouco esse paciente. É claro que posteriormente você vai ter que fazer fixação, outros procedimentos. Nós estamos falando do primeiro momento, que é o que você vai fazer ali para segurar o teu paciente a vida. Por último, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Esse é o último, hein? Presta atenção na pergunta. Nós temos também ali na pelve um órgão ali, que o nome é bexiga. E ele é muito especial. A ideia da bexiga é a seguinte: você pode tanto lesionar ela intraperitonealmente como extraperitonealmente. E a conduta para ambos os casos é diferente. O que você faria se tivesse um paciente com uma laceração intraperitoneal de bexiga? E o que você faria se tivesse uma extraperitoneal de bexiga? Você sabe me responder essa? Eu vou abrir agora os comentários
E eu quero ver quem vai me responder isso aí.